Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem para cá, fique à vontade, porque a gente fala nesse momento com o Dr. Hélio Henrique Vilaça, ele que é o diretor da ANR aqui no Brasil para dependência de opioides. Tratamento que é feito em até 36 horas a reversão dessa dependência. Obrigado pela sua participação conosco, doutor. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Kézia, eu agradeço. Bom, vamos falar do paciente, doutor, que já foi tratado, né? Aqui no Brasil já teve vários, que já foi tratado, ele está livre dessa dependência. Caso aconteça aí um acidente, ele precise usar um opioide, como por exemplo um tramal para aliviar a dor. Ele pode fazer o uso desse medicamento? Como é que funciona isso, doutor? Então, Kézia, é muito bom essa pergunta sua. Bom, vamos partir do pressuposto que esse paciente ele já fez a neuroregulação, ele fez todo o acompanhamento, né, certinho, e esse paciente ele está livre da dependência de opioides. Um dia, por exemplo, ele se acidentou, né, vamos dar o exemplo, ele teve uma fratura e precisou ir ao hospital, né, por conta dessa fratura. Chegou lá, né, para alívio de dor, a dipirona de repente não conseguiu trazer uma analgesia suficiente para esse paciente, então a próxima opção de repente vai ser uma medicação opioide, né? Bom, esse paciente ele vai ser exposto ao opioide novamente, certo? Mas desde que essa exposição seja em ciclos curtos, por exemplo, com indicação médica correta e por tempo determinado, esse paciente ele não se torna dependente. Então ele tem os benefícios da analgesia do opioide, mas ele não se torna dependente. Logicamente que nós estamos falando aqui de classificações e de uso conforme orientação médica, né? Então, assim, aquele paciente que é exposto novamente, mas com indicação correta, ele não sofrerá com a dependência novamente, não, tá bom? Então, o paciente ele pode se beneficiar, sim, do uso do opioide, mas com orientação e o acompanhamento correto, né? Porque ciclos curtos não deixará essa pessoa, por exemplo, com a dependência de opioides, não. Doutor, e no caso, a pessoa fez o tratamento, como que funciona o pós, né? A pessoa que vai para casa, como é que é feito esse acompanhamento? Tá. Kézia, a neuroregulação, ela faz o bloqueio de receptores, certo? A neuroregulação em si, ela dura de 4 a 6 horas. Esse paciente, ele vai para casa e nós precisamos manter esses receptores que foram bloqueados durante a neuroregulação, nós precisamos manter eles fechados para que eles não se tornem ativos, para que ocorra um processo de distrofia desses receptores. E isso acontece com o tempo, com a adaptação do organismo, e para isso nós usamos de uma medicação que ela vai agir somente nesses receptores, deixando eles bloqueados, certo? Então, o pós-tratamento da neuroregulação, esse paciente ele vai necessitar de um acompanhamento, sim, né? As consultas normalmente são por videoconferência, né? Telemedicina, onde será feito o acompanhamento do uso dessa medicação. Então, esse paciente ele vai ter que usar por alguns meses aí essa medicação, que é um antagonista, e depois desses meses de acompanhamento, ele ficará livre também dessa medicação, não precisará mais de usar essa medicação. E uma vez, então, ele fazendo esse acompanhamento médico, né, tendo esse pós aí da forma correta, ele não volta a usar opioides, ele não tem essa necessidade de usar mais, ele fica livre realmente. Após já a neuroregulação, ele já fica livre, não existe mais a necessidade fisiológica. Aquela né? ansiedade, A ansiedade, né? justamente, a fissura não existe mais, a abstinência não existe mais. Agora, nós temos que manter isso daí por um período de tempo, para que a pessoa, por exemplo, consiga ficar bem e após esse período de tempo ela consiga seguir a vida dela sem qualquer uso de medicações opioides e antagonistas também. E há pessoas com mais de 10 anos, né, doutor, que já está livre dessa doença, dessa dependência, digamos assim. Isso mesmo. Então, a neuroregulação ela se provou muito eficaz, né? Uma vez o paciente neuroregulado, se ele seguir as orientações corretamente, ele vai permanecer neuroregulado, né? O organismo ele vem para um equilíbrio, ele retorna para um equilíbrio novamente, né? Então, isso com o passar dos anos tende somente a melhorar. A pessoa, na verdade, vai ter uma qualidade de vida novamente. Quantos pacientes já foram tratados pela ANR? Aqui, a ANR no mundo já tratou mais de 24 mil pacientes, Nossa. né? E tem aumentado muito esse número aí, devido ao número de pessoas que estão se descobrindo dependentes de opioides, porque, infelizmente, essas informações
são desconhecidos por maior parte das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa faz uso e não sabe que ela está dependente. Então, ela se sente mal e sente, às vezes, sintomas, mas ela não sabe definir ali o que está acontecendo, o que está né? acontecendo, justamente. E, por vezes, quando ela tem essa informação, ela vai entender que realmente, às vezes, já está instalada a dependência, né? Doutor, quero agradecer a sua participação. Para quem está nos acompanhando agora e quiser maiores informações sobre a ANR, sobre esse tratamento revolucionário, tem algum site? Temos sim. Para o pessoal de casa, né, que tiver interesse para saber mais informações, nós temos o site anrclinic.com.br, temos também o Instagram, dr.helio.vilaca, e temos também o nosso canal no YouTube, né, Dr. Hélio Vilaça. Obrigada, doutor, mais uma vez. Existe sim uma saída para quem é dependente de opioides. Através da ANR, em apenas 36 horas, a pessoa consegue ficar livre dessa dependência.